E a gente. Olá, gente, boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Verinha. Obrigada aí pela disponibilização do tempo aí com a gente. Hoje a gente está aqui como parte da programação do TEI Online. A gente está com a Ana Paula do Empreende Aí e a Verinha Curado do Cachê Gestão. Elas vão falar um pouquinho sobre geração de renda. Porém, antes de eu passar para elas, eu queria passar alguns recadinhos. Então, meu nome é Jéssica, sou representante da DESAMPA. Então, para quem não conhece a DESAMPA, é a Agência São Paulo de Desenvolvimento. Ela é ligada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, que é responsável por executar as políticas públicas de empreendedorismo do município. Então, se você tem algum interesse pelo tema, pode continuar aqui, tanto na página do Facebook da DESAMPA, como no site, que está disponibilizando diariamente diversas programações sobre o tema. Bom, o TEIA é um dos programas da DESAMP, então é um programa de coworking público municipal. Nós temos 5 unidades hoje na cidade de São Paulo, então 2 na Zona Sul, uma na Zona Leste, uma na Zona Norte e uma no Centro. O Empreende Aí, que está responsável por essa live hoje, é responsável por 2 TEIAs, então tanto o TEIA Cidade de Tiradentes como o TEIA Santo Amaro. Estão aí ajudando a gente a construir essa programação do TEIA Online nesse momento de quarentena. Bom, além disso, um último recado é, se você é MEI, a DESAMPA também faz atendimento remoto, então eu vou deixar nos comentários aqui da live, tanto contato de e-mail como contato de telefone, então se você é MEI, tem alguma dúvida, precisa de alguma orientação, é só entrar em contato que os atendentes da DESAMPA vão te ajudar. Bom, Ana Paula, Verinha, vou deixar com vocês agora. Muito obrigada pela disponibilização aí. Espero que todo mundo aproveite, tá? Muito obrigada. Tchau, tchau. Boa tarde. Obrigada. Eu que agradeço, Jéssica. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Bom, boa tarde, Verinha. A gente já, com a fala da Jéssica, a gente já tem 2 minutinhos. A gente faz um pré-aquecimento de uns 10 minutinhos aqui, para, de repente, esperando o pessoal chegar, né? O pessoal que, de repente, está fazendo alguma coisa e, de repente, ai, meu Deus, a live, tenho que ir lá. Então, a gente faz esses 10 minutinhos para a gente ir se ambientando aqui. Faço algumas falas também. Então, vou fazer algumas falas complementares aí também da questão da coisa. Depois eu repito de novo, mas só para a gente, de repente, se aquecendo. O Manu está aqui. O Manu é do Ecocultural, acho que você conhece o Manu, Verinha, que é da Ecocultural lá do Teia de Taipas. Ele já está aqui presente. A Jéssica já colocou, inclusive, nos comentários aí, para quem está chegando, os contatos para quem é MEI, que tem um atendimento remoto e precisa de alguma assessoria, tirar alguma dúvida. Então, ela colocou aqui todos os telefones para contato e mais o e-mail de atendimento para quem é MEI, que são as agentes de atendimento no local, que são as ADLs. Aí você tem aqui vários contatos para tirar todas as suas dúvidas sobre MEI nesse momento, se tiver, é só entrar em contato. E aí a gente tem a Jéssica, a Manu aqui, voltando. Eu tenho aqui para a gente falar um pouquinho, para ratificar. Então, o TEIA, ele é um programa que tem aí um objetivo de incentivar, como ela falou, que tem uma infraestrutura. São 5 TEIAs, cada TEIA está localizado em uma região, né, de São Paulo. Então, nós temos, pela Empreende Aí, o TEIA Santo Amaro, que atende somente mulheres, e o TEIA aqui, Cidade de Tiradentes, que eu faço parte, né, aqui dentro do Centro de Formação Cultural, dentro desse complexo habitacional enorme aqui da Zona Leste. A gente também tem o TEIA, que é o TEIA de Parelheiros, que fica no extremo da Zona Sul. Ele tem a gestão dele, a operação dele pela Pro Brasil. A gente tem o TEIA de Taipas, na Zona Norte, que ele tem a gestão pelo Aeco Cultural. E a gente tem o TEIA Centro, que fica ali atrás da Biblioteca Mário de Andrade, que tem a gestão pelas CIEDs, né? E aí, voltando, falando para vocês um pouco mais, o programa TEIA, ele é uma realização da DESAMPA, Agência São Paulo de Desenvolvimento, em cooperação com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. Como eu falei, tem 5 TEIAs, certo? O programa, ele tem como objetivo dar uma incentivada no desenvolvimento de negócios e criação de redes de empreendedores locais, por meio de criação de coworks públicos pela cidade de São Paulo, que hoje são só 5. Os espaços, eles possuem uma infraestrutura de suporte necessário com computador, sala de reuniões, cozinha, armário para quem quiser, de repente, guardar seus negócios. Também tem as estações de trabalho e, fora isso, toda uma programação que versa
e voltada ao empreendedorismo e à geração de renda. Nesse momento, eles estão fechados por causa da questão da pandemia, ainda não temos um prazo de retorno, por isso tivemos essa conversão de toda a nossa programação feita agora pelo TEIA Online na página do Facebook da DESAMPA, onde todos os dias, de segunda a sábado, você tem uma programação totalmente voltada aqui, com convidados, podcast, tira dúvidas, cursos online, lives, tudo feito aqui na página da DESAMPA. Então, assim, quando precisar, é só chegar aqui que você tem todo esse aporte, todo esse... O que você acha disso, Verinha? Só para a gente aquecendo, que a gente já tem um tempo ainda aqui. Bom, eu sou suspeita de dizer, né? Porque eu estava falando com a Jéssica um pouquinho antes, que eu moro na Lapa e minha mãe mora na Moca. E eu atuo na Zona Leste, né? Mas circulo por todo São Paulo. E com o TEIA me ajudou muito a fazer esse ponto de conexão, né? Porque existem os artistas os criativos da Lapa, mas assim, o TEIA Centro tá muito bem posicionado, né? Quando a gente vai lá para Tiradentes também é um ponto de encontro, tem uma estrutura, o Taipas também, em Santo Amaro também, então são estruturas que nos davam suporte de receber, marcar reunião, sentar para trabalhar efetivamente, né? Então, e ter um ponto de buscar informação e trocar com os pares, com outros profissionais, então é super potente. Que bom. Essa é a intenção, né? Como a Jéssica falou, uma ação de política pública para, de repente, realmente ajudar nessa fomentação, na orientação, no engajamento, na rede dos empreendedores. E quanto mais nas pontas também tiver, você consegue, de repente, fazer esse agenciamento de pessoas, né? Que é esse acesso que muitas vezes as pessoas que estão mais na ponta não têm. Então, é muito bacana isso também, né? Só voltando um pouco mais aqui, o TEIA, como eu falei, o nosso TEIA aqui, Cidade Tiradentes, e o TEIA Santo Amaro, eles têm a operação e a gestão pela Empreende Aí. Então, eu sou a Ana Paula Nascimento, gerente de comunidade do TEIA Cidade Tiradentes, sou uma empreendedora social com a marca da Preta Produções e faço parte do time do Empreende Aí, que faz a operação e a gestão do TEIA Cidade Tiradentes e Santo Amaro, que é uma escola de negócio na periferia para a periferia, certo? E nesse momento também que a gente está aqui falando de TEIA online, isso também aconteceu no caso, o cenário que nós nos encontramos, né? Nós estamos em quarentena, por causa da questão da Covid, então é interessante que você fique em casa, curta as nossas lives, curta o nosso conteúdo disponibilizado aqui na página da DESAMPA, certo? Porque ficar em casa é se prevenir e prevenir o outro, né? Então, a gente pensar nisso também, que a gente está nesse momento de ficar em casa, de quarentena, então, se tiver que sair, se tem que trabalhar, ok, faz parte, mas também tem a prevenção. Chegou no lugar, lave as mãos, né, passe o álcool gel, use as máscaras, que agora ficou obrigatório, para a gente, de repente, passar por essa fase, todo mundo bem, da melhor forma possível. Então, é um contexto que a gente está, não é só para nós, é o mundo todo que está assim, então a gente pensar muito nisso. Chegou a Luciana dos Santos, boa tarde, Luciana. Seja muito bem-vinda. Estamos aqui com o Manu, a Jéssica passou por aqui, tem a Luciana. Quem for chegando, seja muito bem-vindo. Então, esse momento de quarentena também nos possibilitou a gente pensar que não estamos distantes, né? Nós estamos agora só, no caso, cada um na sua casa, mas isso não quer dizer que você não possa estar em contato com o mundo todo, com todas as pessoas que você tem vontade de estar. Não é isso, Verinha? A gente ainda tem um minutinho aqui para a gente, aí daqui a pouco a gente entra. Mas nós estamos conectados. Não, a gente tá vendo, né? Porque como o TEIA Online está online, a gente tem a possibilidade de acessar outros empreendedores ou talvez a gente não conseguiria pela distância, pela agenda e tudo mais, né? Então, assim, é uma oportunidade de a gente literalmente ampliar a conexão e se fortalecer, né, enquanto ser artista, ser empreendedor e conhecer outras realidades de outros territórios, né, talvez se fosse no físico ficaria um pouquinho mais difícil pela distância e tudo mais.
Às vezes o deslocamento, dependendo de onde você está, é muito complicado ainda em São Paulo, né? Mas só para eu pegar aqui, chegou mais gente. Chegou a Clau Figueira, o Guilherme Cardoso também está presente. Aí a gente continua com a Luciana, continua com o Manu aqui, está chegando gente. É isso. Bem-vindo. Então, assim, sejam muito bem-vindos, venham fazer parte dessa live. Essa live aqui junto com a gente, com a Verinha Curado, do Cachê Gestão, e a gente vai começar agora com o pontapé inicial. Então, assim, a gente já fez algumas apresentações, lembrando que são 5 teias. Eu faço parte da gestão e operação pela Escola de Negócios Empreende Aí, que faz a gestão do TEIA Cidade Tiradentes, do TEIA Santo Amaro, TEIA Cidade Tiradentes aqui na Zona Leste, o TEIA Santo Amaro na Zona Sul, em Santo Amaro, certo? São 5 teias, Taipas Ecocultural, CIEDES no centro, e também temos, no caso, o de Parelheiros, que é pelo Pro Brasil. Então, você tem esses 5 teias que disponibilizam também todos os conteúdos semanalmente aqui pela página do Facebook da DESAMPA. Então, vou fazer a apresentação dessa pessoa maravilhosa que está aqui conosco. Vamos começar a falar um pouco e tentar entender essa questão do empreendedorismo no artístico e no cultural, ok? Então, vamos lá. A convidada de hoje, que está aqui com a gente, essa coisa linda, maravilhosa, é a Verinha Curado, que é do Cachê Gestão. A Verinha é articuladora sociocultural e empreendedora criativa com mais de 20 anos de circulação. Ela é idealizadora do Cachê Gestão, empresa de impacto social voltado para a promoção de cultura, que tem como foco produzir, educar para o consumo cultural e promover e viver dignamente as profissões artísticas, culturais e criativas. Então, eu vou deixar um pouquinho para você agora, Vera, se apresentar para o público que está aí. Está chegando, como eu falei, chegou um pessoal aqui, Luciana Ramos também chegou, o Guilherme Cardoso está aqui, Verinha é maravilhosa, boa tarde, Verinha, Ana Paula, boa tarde, Guilherme. A Cláudia, oi, cheguei, ei, Cláudia, que bom que você chegou, e agora essa lindona que é a Verinha Curado vai fazer aqui a sua apresentação inicial aí para a gente. Fique à vontade, Verinha. A Ana já falou um pouquinho, gratidão pelas palavras, gratidão pelo convite, de estar mais uma vez aqui compartilhando com vocês. O Cachê, ele vem com a proposta de capacitar e fortalecer os artistas e criativos, né, enquanto ser humano, enquanto artista e quem sabe, empreendedores, né, porque, na verdade, a gente fala que ser empreendedor não é buscar outras informações, e o que a gente costuma conversar bastante são 3 categorias, que são os estudantes, são os artistas atuantes, que já estão no mercado, mas também estão sempre se atualizando, né? E, de fato, aqueles que têm o perfil de ter o empreendedorismo, né? Com o crescimento da MEI, a facilidade da MEI, muitos artistas viraram MEI, né, abriram o seu CNPJ, mas o fato de ter o CNPJ aberto não significa que ele é empreendedor, é muito mais de se apropriar dos comportamentos, né, então, e aí tem uma questão de repente, se apropriar dessas ferramentas, desse conteúdo, mas às vezes é muito distante. A grande maioria dos artistas não se enxerga como empreendedor. Então, como que, de repente, eu pego a informação de empreendedorismo, dessa questão de conceitos, e aplico para a realidade do artista, e, principalmente, como que eu aplico isso do artista e no seu território, na sua linguagem. Porque, falando de linguagem, o artista da dança, por exemplo, de dança de salão é um perfil, dança contemporânea é outro, dança brasileira é outro, né? Então, cada um dentro do seu segmento, do seu território, tem um perfil específico. Então, ele vai transitando, respeitando essas suas características, que vai ficar muito, muito distintas, e ok, tudo bem, de território, de linguagem, de perfil do empreendedor artístico, né? Verinha, fala um pouquinho mais quem é o Cachê Gestão, que desdobramentos tem o Cachê Gestão, quanto tempo ele existe, por que ele nasceu, por gentileza. O Cachê, mais uma vez, o Cachê nasceu em 2015 com o CNPJ, mas eu só fui empreender em 2019.
da parte finalzinho de 2019, fui produtora do Bataquerê. Chegou um momento que eu vi que, como eu sempre tive um pé no empreendedorismo, busquei muito a informação, sempre gostei de buscar e estudar sobre empreendedorismo, e aí, sabendo disso, alguns artistas, amigos, parceiros, tiravam suas dúvidas comigo sobre esses assuntos, principalmente com a questão da MEI, né? Na época de imposto de renda era uma loucura, todo mundo estava super cheio de dúvida, eu também, e aí, quando eu comecei a perceber que eu poderia potencializar muito mais a rede, falando e traduzindo e trazendo o conceito para perto da realidade dos artistas, principalmente dos independentes e periféricos, eu pedi licença poética para o Grupo Bataquerê, no qual eu fiquei 12, 13 anos como produtora, para poder me dedicar exclusivamente pelo cachê, né? Então, foi nesse momento que eu deixei de ter somente só um CNPJ e fui, de fato, empreender. Então, é muito mais do que só ter um CNPJ, novamente falando. A gente vai falar de um assunto que é uma pedrinha no nosso sapato, que é a questão de renda, né? E ser artista hoje não é uma questão muito fácil perante a sociedade. Existe um certo preconceito, não vê que não é, julgam que não é profissão, que não se pode viver da arte, da cultura. E a minha mãe, que é uma mulher de outros valores, de outra geração, talvez ela falava por mim, o problema não é você não trabalhar com cultura, o problema é você não ter estabilidade financeira para continuar, né? E aquilo me pegou muito no estômago, porque eu falei, ai, caramba, ela tem razão. E aí eu fui começar a pensar, a fragmentar o que, de repente, que eu tinha já estudado, que eu tinha aprendido, trocados com os pares, para, de repente, facilitar o entendimento, a informação para chegar nos artistas, nos criativos, né? Então, desde então, a gente está desenvolvendo algumas soluções. Hoje eu sou residente artística criativa do Espaço Cultural do Banquet, que é um espaço de cultura, inclusive está tendo uma reunião agora deles, eu deveria estar lá, e estou aqui, obrigada por me lembrarem. E aí a gente fez uma programação diferente para conversar sobre esse assunto, porque normalmente a gente vê os artistas muito falando sobre escrita de projeto. Então, o edital saiu, então eu preciso aprender a escrever edital. Então, a gente veio com uma proposta de, para além da escrita dos editais, o que de repente a gente pode compartilhar com os artistas, fortalecer os artistas a falarem, a desenvolverem outras habilidades. Então, comunicação, financeiro. Óbvio que essa gama de informação eu não venho sozinha, né? Eu venho sempre com os parceiros, cada um dentro das suas temáticas, das suas especialidades, para poder fortalecer esse conteúdo. Então, foi uma programação muito interessante, que a gente veio trazer, além de uma fala muito simples, pouco tempo, e de preferência tentando trazer algumas coisas mais pontuais e práticas, para efetivamente sair com alguma coisa na mão, ou alguma coisa, tipo, vamos fazer, mas mão na massa mesmo. Por conta da pandemia, a gente, assim como todo mundo, teve que se reorganizar, né? No primeiro momento, como eu já falei na outra live, a gente não teve uma ação efetiva de sair fazendo, a gente foi primeiro olhar para a gente, se organizar enquanto ser humano, e depois fortalecer a equipe Caixa de Gestão. Gratidão a todos. Eu não estou aqui sozinha, eu venho com uma leva de pessoas maravilhosas que fazem parte do cachê. E agora a gente está fragmentando efetivamente algumas coisas de conteúdo, de ferramenta no digital, para a gente alcançar e efetivamente colocar em prática, e mais do que só também disponibilizar conteúdo, a gente efetivamente está pensando de que forma a gente consegue efetivamente colocar em prática, mesmo que no forma digital, né? Não pegar na mão e fazer junto. Então, a gente está nesse caminhar para fortalecer toda essa caminhada aí.
Obrigada, Verinha. Primeiro eu queria agradecer, pedir licença. O Espaço Debanquet é um espaço incrível, que também fica aqui na ZL, no Arthur Alvim. É um espaço de conquista de mulheres pretas, que difundem vários tipos de cultura, principalmente a cultura popular, a cultura periférica, a cultura local, né, que vem ancestralmente. E aí, pedir desculpa que você não pôde estar na reunião. Agradeço muito por estar aqui, mas respeitar esse espaço e as pessoas que estão lá, porque são muito joias também. E aí, quando você foi falando, ou seja, existe um peso, né, no sentido de as pessoas também, um peso no sentido assim de provocação na questão do eu sou artista ou eu sou empreendedor, né? Existe só para eu colocar aqui. E aí, toda vez que se fala com a classe artística, seja ela da cultura popular, seja ela da cultura erudita, seja ela tem uma dificuldade de entender que também existe quando ela pega e faz o trampo dela, ela também está empreendendo. Eu estou falando aqui muito legalmente, uma pessoa que passou um pouco pela cultura, um pouco que eu vi. E aí, por isso, inclusive, essa conversa nossa hoje nessa live. Só queria pedir um instantinho, desculpa, Vera, chegou aqui o Ronaldo, boa tarde, chegou o Adilson de Souza Santos, boa tarde, Adilson, chegou o Tadeu Menezes, boa tarde, gente, sejam muito bem-vindos, a gente acabou de começar, então vamos, que tem muita lenha ainda para queimar aqui com a Verinha, vamos explorar ao máximo essa mulher. E aí, quando a gente fala dessa questão desse empreendedorismo, eu já queria te perguntar, o que é empreendedorismo artístico e cultural? Porque me parece que algumas pessoas ainda não casam o empreendedorismo com a questão artística e cultural. E eu acho que isso também é que penaliza até o profissional ou o artista quando ele precisa gerar sua renda. Então, o que é o empreendedorismo artístico-cultural? Se é que existe ou não existe, como que você pensa sobre isso? De uma certa forma, não sei exatamente a partir de quando, mas isso é um pouco mais recente, né? Comparado com o tempo, o espaço do conceito de empreendedorismo, desse apropriado e tudo mais. Só para a gente pontuar essa questão, acho que quando a gente fala em empreendedorismo, a gente tem o pequeno empreendedor, né? Vamos falar do pequeno, tá? O pequeno empreendedor que ele tem duas opções quando ele acaba tomando a iniciativa de empreender, ou é por necessidade, ou porque ele tem dentro dele essa questão de empreender, né? A grande maioria vem pela questão da necessidade. Ok, não tem problema nenhum. O que difere, de repente, essa questão do empreender que buscar informação antecipada vai amenizar a questão dos riscos que todo mundo que empreende está correndo risco. Você vai pensar em empreender, você está correndo risco. Mas se você tem informação, você vai buscar informação do mercado, quem é seu público, quem são os seus concorrentes, quais formas de preço que o mercado está cobrando. Então, assim, de um modo geral, aquele que buscou informação primeiro, antes de fazendo, porque a necessidade nos faz fazendo, porque a gente não tem tempo, né? Talvez tenha menos riscos daquele que simplesmente já começou fazendo. Então, empreender de uma forma simples é você buscar informação antecipada para você se organizar melhor e aí diminuir o risco que você vai estar correndo. Na questão dos artistas, primeiro, assim como, vou falar uma linguagem mais da cultura, assim como tem gente... Assim como tem gente que, de repente, passa na frente do Teatro Municipal e não se enxerga como entrar lá, não, para assistir uma peça, porque ela não fala, não, esse lugar não é para mim, mesmo tendo dia que é gratuito, por exemplo, no caso do empreendedorismo, para alguns artistas também, ele não se enxerga como empreendedor. Então, é uma questão de primeiro se enxergar. Por isso que a gente sempre bate na informação que ser empreendedor não é ter CNPJ, e sim ter um comportamento empreendedor, que é buscar informações. São 10 comportamentos, depois qualquer coisa eu compartilho esses 10 no chat para vocês. Então, é muito mais o comportamento do que o CNPJ. Existe uma fala, e de fato não é, porque assim, uma coisa é a questão do mercado, né? A gente falou de concorrente. Indiretamente, a gente tem os nossos concorrentes na cultura, na arte.
né? Só que a gente trata ele de uma outra forma, né? O cachê ele tem uma série de camisetas com frases que normalmente a gente fala ou escuta, né? E depois a gente vai linkar isso com a questão da renda. E uma delas é, você viu o edital que está aberto? Porque se fosse em outro mercado, outro segmento, a gente não compartilharia essa informação. E hoje é muito comum, dentro da nossa rede, se a gente viu o edital X que está aberto, a gente compartilha com todo mundo. Então, mais do que simplesmente olhar o outro como concorrente, é fortalecer a rede, né? Então, assim, então são posições e comportamentos diferentes, mas que a gente dá um match, né? E a questão de buscar o empreendedorismo no setor artístico-cultural é, de repente, buscar informações, de olhar para dentro do artista, do fazer artístico, e buscar algumas informações que, de repente, vão amenizar esses riscos ou vão te fortalecer o seu caminhar. Então, por exemplo, quem é o seu público-alvo? Aonde que eu quero chegar em termos de meta? Qual é o meu planejamento para chegar até lá? Como é que eu articulo melhor minha rede de contatos para potencializar o meu projeto, o meu espetáculo, a minha arte? Que oportunidades eu estou buscando, para além dos editais, de fomentar o meu fazer artístico, né? Então, assim, dentro dos comportamentos, que eu vou ler para vocês, tá? Que é planejamento, meta, risco calculados, rede de contato, persistência, que é diferente de ser teimoso, né? A gente continuar mandando só editar, não ganho, tá. Além do edital que outras formas de trocar com o mercado, oferecer o meu serviço, mandando para a Secretaria de Cultura, mandando para o SESC, de repente fazendo espetáculo no espaço, como espaço eu debanquei, passar o chapéu, montar uma minha linha de produtos de camiseta ou de bottoms, para potencializar a minha aproximação da marca ou do espetáculo com o meu público. Então, assim, são outras oportunidades que a gente tem que olhar, ou pode olhar, né? Comprometimento, qualidade e eficiência, busca de oportunidade, independência e autoconfiança. Independência e autoconfiança é o que a gente precisa trabalhar em primeiro lugar, né? Porque uma das outras camisetas é: qual a sua profissão? Sou artista, tá? Mas você vive do quê? Né? Como ser artista não é profissão. Então, rola uma questão de aproximar essa questão do empreendedorismo com o setor de cultura, de artes, né? E tem uma frase que é pura e verdadeira: cultura não é mercadoria, de fato ela não é, mas aí a gente tem que mudar a chave, porque então eu sempre me pergunto e faço essa pergunta para os artistas, que é: o que você precisa ganhar, quando você precisa ganhar de renda ou efetivamente do seu salário para se manter, para você continuar fazendo a sua arte, para você não precisar, de uma certa forma, ir para outros mercados, outros segmentos para se bancar e efetivamente você viver da sua arte. E com dignidade, que acho que é mudar um pouco isso, que hoje a gente sobrevive da arte. Então, como que a gente fala, né? Como que a gente vive dignamente da nossa profissão, enquanto artista, enquanto criativo, enquanto fazedor de cultura, né? Ou seja, então, a gente começar a desmistificar um pouco essa questão que dentro do seu fazer artístico ou cultural, você não tem como não ser um empreendedor. E mais do que isso, talvez também sacar que, puxa, eu tenho que empreender para gerar minha renda, mas eu entendo que eu estou muito mais para o artístico do que, de repente, para o empreendedorismo. Então, quem eu posso buscar para me fortalecer, para poder fazer o meu empreendedorismo ou o meu empreender? Então, quanto mais tiver essas ideias fixas, ou pelo menos mais nítidas na mente, acho que você consegue andar melhor. Vou dar um salve aqui um pouquinho, que chegou a Juliana Nacarada, se eu não errei. Ela está dizendo aqui: está aberto o primeiro edital
de fomento ao forró para a cidade de São Paulo. Inscrições até dia 30 de maio. Obrigada, Juliana. Que bom que você chegou, vamos trocar. Se tiver mais alguma pergunta, fala aqui com a gente. A Jéssica Souza falou, boa tarde, Jéssica, seja muito bem-vinda. Ronaldo Silva, Juliana, passa o link. Então, Juliana, o Ronaldo acabou de pedir para você o link do edital, se você tiver como, de repente, liberar aí para a gente, porque aí a gente pode já, no caso, trocar com as pessoas que estão aqui. Muito, muito obrigada. E Guilherme Cardoso continua com a gente, o Ronaldo, que já falou aqui, o Adilson de Souza também, Santos, está aqui com a gente, o Tadeu Menezes. Gente, se vocês tiverem perguntas, quiserem interagir, por enquanto a gente está fazendo uma questão introdutória aqui, para entender um pouco sobre o assunto, mas a gente também quer interagir com vocês. Então, deixe aí os comentários de vocês, que a gente vai também interagindo com vocês. Aproveitando o ensejo, logo mais a gente vai disponibilizar para vocês um link, que é o nosso link de feedback desta live, da avaliação de como foi essa live, para que a gente possa melhorar o que a gente traz aqui para vocês. Então, logo mais estará disponibilizado aí o link, tá? Que é bit.ly, teia online e https://. Logo mais aí nos comentários vocês vão ver o link, que é para vocês fazerem uma avaliação, e isso faz com que a gente melhore o que a gente traz aqui para você. A Juliana, deixa eu ver aqui, Ronaldo, a Juliana já disponibilizou aí o link, http://, Secretaria Municipal, que é SM, Secretaria Municipal de Cultura, sistema.prefeitura.sp.gov.br/CAPAC, que é o sistema que cadastra as pessoas, né, no sistema da cultura, /fomento, _edital. Então, Ronaldo, já está aí nos comentários já o link para você se inscrever. A Pri Alves acabou de entrar, falou equipe, hashtag cachê, aqui fortalecendo a live. Parabéns a todos. Parabéns a você, Pri. Obrigada por ter vindo e tomara que chegue muito mais gente aqui para a gente trocar. É essa a nossa intenção mesmo. A gente acabou de falar o que é o empreendedorismo artístico e cultural, e eu saí com essa impressão de que, se eu sou artista, acho que de repente ter essa questão comigo, poxa, eu sou artista, preciso empreender, preciso fazer minha geração de renda, mas eu não consigo fazer isso sozinho, então eu tenho que me fortalecer com outros para ver se eu consigo fazer isso. Não, eu acho que eu consigo conciliar ser o artista ou trabalhar na área cultural e, ao mesmo tempo, também poder, de uma certa forma, ser o empreendedor. Então, é se enxergar também nesse lugar e tentar ir para as redes e se fortalecer com isso. Aproveitando, já que você me deu toda essa explicação, e aí eu não sei se eu volto, porque, de repente, mas é possível coexistir a pessoa empreendedora no segmento cultural artístico e o empreendedor ser só artístico ou outra? Ou seja, é possível coexistir a pessoa empreendedora com o segmento artístico-cultural, ou empreendedor é um e o artístico-cultural é outro? Acho que a gente já falou um pouco sobre isso. Uhum. É possível empreender com ou no fazer artístico-cultural? E aí eu já emendo. Se eu estou dentro da questão artística, se eu já faço os meus rolês, se eu já tenho, ou se eu estou na área da cultura, como que eu consigo, dentro desse lugar, ter a questão de saber como empreender? Quais são as possibilidades? O que eu consigo acessar para minimamente ter uma rede? Aí eu já vou pegar um pouco, a Juliana já trouxe aqui para a gente, que é o que você citou. Tem editais, né? Inclusive tem editais da Casa de Cultura, que é o que está acontecendo, tem 2 editais acontecendo, teve um das bibliotecas municipais. Então tem vários editais. Talvez sacar quais são os editais que versem com a sua linguagem, que você dá conta disso, mas também entender o fazer para entrar dentro desses editais. Acho que, de repente, aí você pode explanar melhor, Verinha. Eu não sei se eu viajei um pouco aqui na maionese, mas é isso. Não. E antes de te passar, porque aí você vai falar, chegou o Rogério Peixoto, estou acompanhando quase todas as lives de vocês, muito obrigado. Rogério Pichote, a gente que agradece, venha sempre. Daqui a pouco a gente vai abrir para pergunta, fica aí à vontade. E tem o Joe Coelho, a live ficará disponível depois? Sim, Joe, todas as lives que são feitas aqui pela página da De Sampa, a gente faz ela em 1h, 1h15, 1h20 no máximo, e depois ela fica disponível para você assistir quantas vezes você quiser, tá bom? Passando a palavra para você, Verinha. Se eu posso empreender, se uma coisa coexiste junto com a outra, quais são os mecanismos que eu posso
utilizar para poder fazer essa minha geração de renda? O que você pode dar de dica para a gente? Primeiro eu vou falar da Pri. A Pri faz parte da equipe Caixa Gestão, por isso que ela coloca equipe. A Pri, e vou até pegar o gancho da Priscila, e falar essa questão do edital, né? Acho que a gente é o momento de a gente olhar para a gente enquanto artista e para a gente enquanto nossos projetos, né? A Priscila é estudante de curso de assistência social. E aí, quando ela veio para a equipe, ela veio de forma estratégica. Por quê? Porque eu, Vera, enquanto idealizadora do cachê, acredito muito que a cultura ela já é potente pelo que ela entrega, que ela oferece, pela troca da cultura, da educação e tudo mais. Eu tenho na minha formação o curso de técnico de recreação, lazer, cultura. Então, eu vejo o fazer de cultura muito mais do que só o que ele faz pela cultura. Então, acredito muito que é uma potência para a gente, em termos de qualidade de vida, pensando na questão de produtividade nos negócios, ele principalmente, por isso que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas já vou dar um spoiler, nessa questão como é que fala? Na produtividade do trabalho dos funcionários, porque hoje a gente vive num mercado que só trabalha, só cobra, e qual que é o momento de lazer do seu funcionário? O quanto a gente se preocupa com a qualidade de vida do meu funcionário, que automaticamente vai impactar no trabalho do meu negócio, e isso vai impactar na minha receita, vai impactar no atendimento do meu cliente, enquanto empreendedor pequeno, ou médio, ou grande. Então, como é que, de repente, a gente olha para a cultura como mais uma ferramenta de qualidade de vida, em primeiro, não só como um negócio, olhar para o negócio, mas eu, enquanto empreendedora, eu, enquanto consumidora de cultura para minha família, para os meus funcionários, para minha equipe e para minha sociedade. Então, assim, voltando para a Priscila, quando a Priscila veio, a gente veio estrategicamente trazer a Priscila para a gente olhar para a qualidade de vida enquanto saúde, e aí sim olhar, de repente, para além de editais de cultura. Então, quanto Caixa Gestão, a gente pensou assim, se o nosso público, foco principal, são os artistas, e eles não têm dinheiro necessariamente para investir no cachê nesse primeiro momento, quem os interessados em fortalecer esse público? Então, de repente, empresas que apoiam a questão do empreendedorismo, empresas que têm essa questão de qualidade de vida como objetivo final institucional. Então, para além do fazer na cultura, que outros mercados, outras empresas, outros perfis de empreendedores podem investir no cachê para a gente potencializar os artistas. Então, isso já me dá uma gama de buscar recurso e renda em outros lugares. E eu não estou me perdendo no meu caminho, porque meu foco final vai ser atender os artistas. Potencializar os artistas, principalmente os independentes e os periféricos. Então, assim, se os artistas hoje não têm condições de repente, bancar uma estrutura que o cachê possa cobrar, principalmente agora em pandemia, que outras instituições podem estar investindo no cachê e o cachê potencializar. No ano passado, quando nós estávamos no ADBanquet, a gente estava no teste de programação, então a gente não cobrou uma taxa de entrada, a gente fez um pague quanto pode. E o que a gente percebeu? Porque para nós, como primeiro objetivo, é fomentar a informação, fortalecer a rede. E naquele momento, nem todos os artistas que participavam daquelas trocas podiam contribuir financeiramente. Ok. Ou tinha duas situações, ou a pessoa dava o que ela podia, e aí a gente fez uma tabelinha de valores, sugestão. Não tenho dinheiro, paga quanto puder. E de fato aconteceu. Teve gente que participou de 3 atividades com a gente, não tinha dinheiro naquele momento, e 2 meses depois ele falou, Vera, eu não tinha momento naquele momento, tá aqui uma contribuição. Ok, né? Então, de repente, pensar em outras formas de cobrar ou de receber. Então, a gente fez. Não tem dinheiro para quanto puder,
dinheiro do busão, R$ 4, pizza de 10, porque também é uma referência de valores, né? Paga quanto puder, mas quanto puder, quanto? Pizza de 10, dinheiro do cineminha, baladinha, balada de fim de semana, então tinha um valor de não zero até R$ 70, ou pague, quero contribuir de outra forma. Então, a gente conseguiu, de uma certa forma, potencializar a forma de cobrar, de oferecer formas das pessoas pagarem para a gente. Então, pensar em outras formas, né? Então, a gente criou a linha de produto dos cachê, então, camiseta, bottoms, copinho retrátil. Então, são outras formas de captar. Voltando para a questão, que é muito forte na questão dos artistas, que é a escrita do projetos editais, assim, uma coisa que a gente está batendo muito não faça o seu projeto na véspera do edital. Recolhe um momento e escreve o seu projeto na sua essência, o que é meu projeto, o que eu vou precisar dele. De repente, esquece o valor, entra nesse edital, por exemplo, que a moça falou, que foi quem? Me ajuda aqui. Do Fomento Forró. Isso. Entra, se o seu segmento é o do forró, entra no edital de Fomento do Forró e vê as informações que normalmente os editais pedem, e não só o do forró. O VAI, Fomento, a Periferia, o PROAC. Normalmente existem algumas regras de informação básica. Então, pega essa estrutura e põe no papel, independente do valor. Escreve o seu projeto na sua essência. Se ele fosse alguém, tipo, falar, realiza o seu projeto, ele custaria quanto? Quais são os recursos que eu preciso ter para desenvolver de fato o meu projeto? Isso independente do edital. Quando os editais, à medida que do ano, à medida do tempo, da oportunidade for aparecendo, você pega o seu edital efetivamente e aí você adapta o seu projeto para o valor do edital. Você consegue fazer um recorte daquilo que é verdadeiro, que é importante para você, enquanto objetivo geral, enquanto objetivo específico, sua rede e tudo mais, e aí você consegue adaptar, fazer um recorte e adaptar. O que é importante a gente perceber, não sei se a gente vai falar, provavelmente vai falar um pouco mais para frente, nesse momento, você vai conseguir descrever quais são os seus recursos necessários. E necessariamente, no primeiro momento, você vai ver que, de fato, você vai precisar de dinheiro, mas, assim, necessariamente, você precisa de recursos de equipe, recursos de equipamento, recurso de material gráfico, que, de repente, nesse primeiro momento, se você não tem a grana do edital, você consegue, em rede, articular e negociar com seus pares, com seus parceiros, com o fornecedor. Acho que é um momento que a gente está vivendo muito, é um momento de olhar para o vizinho. A gente está falando muito, a gente falou na outra live, a gente vai falar de novo. Olha para o seu vizinho, o pequeno empreendedor, olha para o seu setor, para o seu local. Quem é, de repente, o cara do seu bairro, do seu território, que é design gráfico, é o cara que faz a gráfica, é o cara do som, que, de repente, ele também está com problemas nesse momento de pandemia, e, de repente, vocês podem fortalecer, fazer um escambo cultural ali, e um fortalece o outro. Então, fazer o projeto é uma coisa, na sua essência, antes do edital, e levantar os recursos, efetivamente, de modo geral, que você vai precisar para efetivamente ele colocar em pé, e aí já vai fazendo, não espera o edital ser aprovado, não, já vai fazendo a sua rede, vai buscando valores reais, vai, de repente, fortalecendo o seu projeto nas redes, divulgando, fazendo pequenas ações pontuais, isso já vai criando um portfólio, vai te dando visibilidade daquilo que você está fazendo, que não está fazendo, né? Então, já começa antes, independente do edital, porque a gente sempre deixa de uma certa forma para fazer o edital quando ele está faltando 5 dias para fechar o processo. Então, assim, se organiza antes, tenta fazer um pouco antes, porque aí a gente vai estar muito mais fortalecido e buscar outras informações também para potencializar esse fazer na prática, né?
Sensacional, acho que você colocou umas coisas aqui que é muito interessante, até porque eu também fiz parte de algum deles, né? E também acho que traz um olhar do que você trouxe, que é começar também a valorizar a cultura do teu bairro, da tua quebrada, a cultura que está na periferia. Às vezes parece que assim, só é legal quando tu está no centro, e a periferia tem uma cultura enorme acontecendo. A gente tem peças de teatro, a gente tem dança, a gente tem cultura popular, a gente tem palhaço, circo, a gente tem contação de história, a gente tem os griots, a gente tem as danças populares, a gente tem, fora ainda, um monte de encontro que acontece na periferia, que é, de repente, rodas de conversa para falar, de repente, de edital, roda de conversa para falar de produção, roda de conversa para falar sobre dança, roda de concepção de ideia do processo criativo. Tem várias coisas acontecendo na sua quebrada, no teu bairro, e que muitas vezes a gente não valoriza, como diz a Lânia muito bem aqui, esses fazeres, esse movimento, e a gente precisa realmente olhar mais para, porque você só consegue seguir se você estiver mais fortalecido. Achei interessante também a questão de criar produtos dentro da marca, para que isso também, além de ajudar no marketing da marca, ou seja, na memória do marketing da marca, quando fala caixa de gestão, já sabe do que se está se falando, é também uma forma de auxiliar. E aí, eu lembro que uma vez eu fui numa atividade de vocês que estava assim, ajude a gente a manter o nosso trampo. E aí, quando eu vi assim, pizza de 10 conto. Eu falei, cara, é verdade, né? Porque às vezes a gente fala assim, vou comprar uma pizza de 10 conto, mas eu não quero pagar por uma roda de conversa, uma palestra, uma coisa do cara que tem um baita de um conhecimento, da mina que tem um baita de um conhecimento, um expertise maravilhoso na nossa quebrada, e aí, de repente, simplesmente não vai e aproveita sobre isso. E também não valoriza. Poxa, o que tem você pagar 5 conto, de repente, por uma roda de conversa, uma apresentação de um circo, uma contação de história na sua quebrada, que de repente você não precisa pagar condução nem nada, é só chegar. Fora que você tem vários espaços agora, que são públicos ou não públicos, que tem um pessoal que faz um movimento e que consegue ocupar espaços e fazer trabalhos gigantescos, Islã, qual é o outro, gente? Não é antes do Islã? Então, assim, tem várias coisas acontecendo e, de repente, parece que não dá para pagar com isso, porque tá na periferia, não precisa pagar. Não, precisa sim, precisa valorizar esse pessoal. E você cria vínculo, você fortalece o pessoal que está ali, né, que gastou tempo. De repente, para fazer uma peça de teatro, no mínimo, ele gastou 2 meses de ensaio, fazer regimento de equipe, sabe, comprar cenário. Então, assim, tem um custo, não é bem assim. Achei muito legal isso. E essa coisa do marketing vinculado à coisa. Também achei muito legal você expandir o olhar para, de repente, promover a cultura dentro de empresas ou espaços que comungam com a linguagem do seu fazer artístico ou da sua produção cultural. Ou seja, isso é muito bacana, porque geralmente a gente vê nas grandes mídias só os grandes, né? E aí, de repente, a gente tem um monte de gente, como a gente falou do espaço de banquete, de repente uma empresa que queira fazer um aporte financeiro ali, nós estamos falando de uma riqueza muito grande. A gente teve, acho que é a Inara, se eu não estiver enganada, que fez eu vou falar besteira aqui. Obrigada, o Chequerê. Aquela mulher é sensacional. Nayá. Isso, Nayá. E ela fez o Chequereza. Aí nós estamos falando, de repente, de contação de histórias, nós estamos falando dos encontros que vocês promoviam ali de produção cultural, captação de recursos. Você vai fazer um curso de captação de recursos no centro, é caro. Fora que não é para todo mundo e não é todo lugar que faz esse tipo de curso. Produção cultural, agora, alguns lugares, alguns espaços estão fazendo. Só que antes de vir os cursos, o pessoal da quebrada já fazia essa produção cultural sem recurso e fazer muito bem feito e faz muito bem feito. Sim. Então, é a gente pensar um pouco, né, nessas questões de repente, sabe, pensar e valorizar, porque quando eu fortaleço a minha quebrada, eu fortaleço o meu ecossistema econômico como um todo. Sim. Né? E nada que a gente faça não tem o empreendedorismo. A gente pode não ser bom empreendedor, mas quase tudo que a gente faz na vida, ou eu estou achando que tudo que a gente faz é empreender, né? E aí você começou a falar um pouco desse lugar de repente... entrou mais gente aqui, eu estou aqui tentando ficar atento. Então, deixa eu ver, entrou uma pessoa... O Rogério já tinha falado que estava acompanhando todas as lives, o Joe também. Aí o Marco Anastácio falou assim: olá, gente, a live está acabando, estou muito atrasado. Não, Marco, você chegou na hora certa, está aqui com a gente. Ainda tem um tempo aí para você curtir, Verinha, tem muito, vamos explorar bastante aqui
no bom sentido, a Verinha, para trazer todas as informações. A Yarinha Souza, obrigada, Yara, boa tarde por ter vindo. O pessoal da Desampa deixou um recado aqui, todas as lives, como eu havia dito, ficam disponíveis. Assim que ela termina, ela já fica gravada na própria página da Desampa. André Pacheco, obrigada. Sei que você está no corre aí com as suas aulas, mas fico muito feliz que você esteja aqui com a gente. Pegou o intervalo da aula para estar aqui. Ela fez a live a semana passada sobre o autoconhecimento para empreender. A Valéria Freitas, a Valéria está mandando um oi para a Vilma Lopes. Eu não sei se a Vilma acabou de chegar. Valéria, a Vilma acabou de chegar. Boa tarde, Vilma. A Valéria Lopes está falando com você aí, tá bom? Seja muito bem-vinda. E aí eu queria, já que você deu essa questão do edital, uma coisa que eu percebo muito, aí você falou que não tem só os editais, de repente não tem só os editais públicos, e realmente tem vários editais privados. Se eu não me engano, tem 2 plataformas, que é o Prozas, que disponibiliza muita coisa de edital, e se eu não me engano, acho que é o Na Gaveta. O Na Gaveta também é um lugar que você pode ver vários editais também. Não sei se tem outros, mas tem esses 2. E aí, uma coisa também que as pessoas podem ver, que de repente tem editais mais simples, que inclusive foi um que eu participei, que é o edital de oficineiros, que de repente a forma de você pode começar a aprender a colocar um projeto no papel através desses editais mais simples. De repente um edital, fomento, tal, um Promac, um Proac, né, um VAI, pode de repente ser, mas de repente tem tem edital de oficineiros, que de repente é 2 laudas, você de repente tem uma discriminação, um objetivo, uma justificativa, um cronograma, você pode exercitar o início de começar aí, de repente, o fazer de um projeto a partir daí. E concordo plenamente com você. As 2 vezes que eu fui entregar projetos, todo mundo estava fazendo 2 horas, fora que tem gente que escreve na hora que está entregando. Eu falei, gente, eu não tenho essa capacidade. Eu acho que eu sucumbo, assim, sabe? Porque... Então, e aí você falou uma outra coisa que é muito legal, e eu estava fazendo um curso, ele parou agora, que é justamente isso, edital é ler. Então, não adianta querer adivinhar, porque edital é ler ali, ver o que ele está pedindo, o que ele está querendo, né? Você lê a primeira vez, lê a segunda vez, né? Tem alguns editais que tem plantão de dúvidas, outros não tem. Mas, de repente, é ler o edital para poder entender. Mas eu acho que tem editais simples, que você pode ir exercitando a leitura e a escrita, e aí é uma forma de você adentrar esse universo, seja para si próprio quanto artista, ou até para se tornar um produtor também, que de repente você pode ver que você pode ter um viés de produção, e aí você tem cabeça nisso. E aí eu queria adentrar com você, se você tiver algo que você queira falar antes da minha pergunta, fique à vontade. Ainda não chegou nenhuma pergunta, só para você entender aqui, chegou... Yubis, acho que é isso, Figueira. Yubis, seja muito bem-vindo. Vânia Valentim. Oi, Vânia, boa tarde. Então, essas estão aqui. A Vânia, sou produtora de eventos e quero começar o cultural. Como faço? Então, já tem aqui uma pergunta. Obrigada, Vânia, seja muito bem-vinda. Então, ela é produtora de eventos e quero começar o cultural e como que eu faço? Então, eu te deixo a pergunta da Vânia. Se você tiver algo para colocar que, de repente, eu não consegui contemplar aqui, coloque. E aí, se a gente pode entrar um pouco em algumas orientações desse fazer, de repente, edital, as premissas, o que a gente precisa fazer um pouco mais. Fique à vontade, Vera. O que precisa entender é que qual é o produto cultural, né? Então, assim, eu estou falando de quê? De música? Estou falando de dança? Estou falando de cinema, de audiovisual? Estou falando de literatura. De um modo geral, você entrega algo, um produto, um espetáculo, uma troca de conhecimento. Então, assim, existe, por isso que de repente é interessante você olhar, pega uns 3, 4 editais que passaram, não se preocupa para frepar, que está aberto agora, e o que normalmente eles acabam pedindo de informação, né? Então, e aí faz esse rascunho na sua essência, né? Cada edital, como a Ana falou, vai estar puxando informação, vai estar querendo adaptar para a sua realidade. Então, assim, o vai tem um perfil, o da periferia vai focar numa outra coisa, o do estado tem um outro objetivo, né, de você circular entre as outras cidades, fomentar para outros espaços.
Então, assim, por isso que eu falo que é importante, de repente, você escrever o que você quer oferecer enquanto produto cultural, com a sua essência, antes do edital estar aberto, antes de você, de repente, mandar uma proposta por algum edital que você queira concorrer, porque cada edital vai ter a sua necessidade específica, alguns objetivos. Então, assim, qual objetivo eles vão falar? Qual o objetivo desse edital? Atingir X, a fomentar Y. Então, eles vão dar a informação. Então, é importante que você leia com atenção e coloque ali, adapta o seu objetivo na essência com a cruza. Na verdade, você não troca, você cruza. Então, eu vou falar do cachê. O cachê, ele tem o objetivo de capacitar e fomentar conexões entre os ecossistemas dos artistas com outros ecossistemas. Então, assim, quais são os editais que, de repente, eu poderia me encaixar, que poderia fazer essa troca? Porque, na verdade, você não vai fingir que você quer entregar um produto se você é músico, você vai entregar um espetáculo de dança. É na real. Então, assim, o que você pode oferecer como proposta cultural e que de repente vai convergir com o objetivo daquele edital, né? É importante dizer que, de repente, você falou de empreendedorismo, né? Eu acho que nós, principalmente os periféricos independentes, a gente não tem necessariamente uma grana, são poucos que conseguem contratar um produtor ou conseguem contratar alguém que vá fazer alguns tipos de serviços que normalmente somos nós que fazemos, né? Então, assim, por isso que a gente está num momento muito de match com o pequeno empreendedor, literalmente. Porque assim como eles são eu e equipe, muitas vezes os artistas também ou eu e equipe. Se não é um coletivo, e mesmo assim pode acontecer num coletivo, tem perfis diferentes, então são duas pessoas no máximo que tem essa questão do engajamento. Mas quando você não tem ninguém, que você é um artista meio que solo, que você tem uma equipe reduzida, você, de uma certa forma, precisa aprender o mínimo do mínimo. Talvez, em algum momento da sua vida, fale assim, eu não quero falar de produção. Eu vou contratar alguém e vou colocar essa pessoa para fazer essa demanda. Mas, minimamente, você precisa entender um pouco desse processo todo. Para você não se perder, até para você ficar de olho no que as pessoas estão fazendo, de repente, porque às vezes o que é óbvio para mim não é óbvio para o outro. Então, é o meu projeto, é o meu negócio. Então, você tem que estar junto, né? Até entra literalmente no processo de você fazer isso, de contratar a pessoa, você precisa estar junto mesmo, pegar na mão e fazer junto, porque é o seu projeto, é o seu nome, é o seu fazer artístico, né? Então tem que, mesmo que de repente você tenha alguém para fazer, mas acompanha. E é legal de você saber um pouco de tudo, para você não ser, não enganado, mas assim, a pessoa tem que imaginar ou deduzir alguma coisa que na verdade não é aquilo que você está querendo. Então a gente tem que conversar bastante com esse processo. Eu posso só te interromper, porque entrou uma coisa bem interessante aqui, acho que é legal colocar, primeiro por causa de quem é, então só vou colocar aqui. O Guilherme Cardoso me pediu, pediu aqui pra gente, quais os nomes das plataformas que tem esses editais mais fáceis de escrever? Guilherme, às vezes é só você entrar, por exemplo, eu entrei aqui no site da Secretaria Municipal de Cultura, e lá ela lista todos os editais que estão abertos agora, e você pode mergulhar e ver, mas daqui a pouco eu passo o endereço. O Cacau Haas, que é gestor da Casa de Cultura de São Miguel Paulista, se eu não estiver enganado, ele colocou aqui, pouquíssimos têm essa grana. E ele ressalta uma coisa que é uma queixa de quase todos os gestores das casas de cultura, porque tem uma coisa antes também. Eu sofro aqui contratando a galera que às vezes não tem nenhum release. Então, muitas vezes o artista ou quem trabalha na cultura não sabe nem apresentar a sua própria ideia. Ele vai muito na verbalização, né? E muitas vezes ele não... Desculpa te interromper, mas só para colocar esse caldo aqui, que aí, de repente... E quando eu atuei no Centro de Formação, até então eu não era da cultura, aprendi ali dentro... eu tenho uma baita de uma ideia. A gente vai, então você traz seu projeto. Ele sempre vinha e falava, mas ele nunca trazia escrito, porque ele tem uma dificuldade de concatenar as ideias e colocar no papel. E que a gente sabe que é difícil
colocar a ideia no papel mesmo. Principalmente quando a ideia é criativa, esse tipo de coisa, ela vai para vários outros lugares. Então, o Cacau Haas, que é da cultura, que é um cara aqui da LESC, que tem um portal da ZL, ele está colocando essa dificuldade, acho que a gente também trazer isso para a nossa conversa. Chegou a linda e maravilhosa Ednusa Ribeiro, que é da coletiva das Minas Marim, também, uma baita de uma mulher guerreira aqui da Zona Leste. Oi, meninas! Tem uma prosa, tem o prosa, a gente falou aqui já, Ednusa, mas a gente vai falar no final também e colocar algumas informações aqui para o pessoal. Eu acho que essas colocações engrossam aí o teu caldo. Espero não ter atravessado, desculpa. Não, e o que o Cacau falou é uma coisa muito importante, né? Às vezes a gente pensa muito no macro e talvez é um momento de a gente olhar do básico. O que eu preciso? Se a gente... Vou falar de cachê, tá? Comparando o que a gente vem desenvolvendo em relação ao ano passado, a gente efetivamente não tem tanta coisa assim publicada, mas a gente está no processo de arrumar a casa, que a gente chama carinhosamente do programa de arrumar casa. Porque senão vai dar errado, mas vai dar certo, mas vai dar errado. Porque lá na frente, se eu não tiver com uma certa estrutura básica e eu tiver controle disso que eu estou fazendo, do meu processo, o mercado vai absorver. Se a proposta, de repente, for interessante, for legal, as pessoas estão precisando, estão querendo, estão curtindo, vai começar a vir um monte de coisas grandiosas para você, de oportunidades maravilhosas, e de repente você não vai estar com perna para isso. Então, pensa do básico, né? Como o Cacau falou, release, cartão de visita, qual que é o projeto, qual que é a informação, quais são... a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas a gente já vou comentar agora, essa questão de renda, né? Quanto custa o meu projeto, independente do edital ou não? Vou fazer o meu projeto, quanto que ele custa? Se eu não tenho essa informação, de repente, eu posso até concorrer para um projeto, escrevo um projeto, aí eu ganho um projeto, e aí, na prática, efetivamente, eu tenho o dinheiro do projeto, mas e os outros recursos que eu preciso fazer? Como é que eu vou me manter para fazer as outras coisas, sendo que esse dinheiro que entrou é do projeto, não é para pagar conta, não é para pagar a Casa Bahia. Então, assim, quais são os valores que eu preciso para desenvolver minimamente o projeto que eu gostaria de colocar? E aí, também não é para... na verdade, é um equilíbrio. Não é também para ficar, eu quero ganhar 10 mil reais e enquanto não ganhar, não vou fazer nada. Não, minimamente, eu vou fazer um espetáculo de dança, de repente não é um espetáculo de 50 minutos ou de circulação em 14 bairros. Um espetáculo dentro do meu território, e aí eu vou para o parceiro, sabe? Então, e aí você vai fazendo uma coisa maior, mas se eu vou fazer no meu bairro, na porta da minha casa, é um valor. Se eu vou para o meu bairro, é outro valor. Se eu vou atravessar, eu vou na Zona Sul, fazer um trabalho com o pessoal da banca, lá da Zona Sul, outro valor. Então, assim, minimamente, qual é a estrutura básica que normalmente o mercado acaba pedindo ou fazendo que eu preciso ter? Né? Então, é dar um passo para trás e organizar o que a gente chama de colocar a casa em ordem, né? Eu acho que aí é bom a gente voltar um pouco justamente na nossa abertura. Fazer o artístico ou fazer o cultural envolve o empreendedorismo para não confundir os dinheiros, né? Da onde está entrando. Tem que saber fazer essa gestão, porque são várias minúcias que você tem que ter esse aprendizado para minimamente ter essa questão da sua geração de renda, para você ter um fôlego para poder seguir, né? Então, é nesses lugares que a gente está falando. O Cacau trouxe isso ficou aqui porque é muito interessante, né? E aí a gente também está falando de uma outra questão também. Legal, você é artista, você é isso, mas também dá para ser organizado, né? A gente está falando de minimamente um planejamento e minimamente uma questão de organização. Porque quando você vai, por exemplo, agora que a menina trouxe aqui, a Juliana, o Capac, vai te pedir um monte de documentos. Uhum. Hoje, inclusive, a secretaria ela faz uma coisa bacana que antes ela não fazia.
Ela mandava você ir atrás dos documentos, agora ela pelo menos disponibiliza os links para você acessar e obter os documentos. Alguns documentos você já pode deixar, nunca, você pede para um artista, às vezes ele não tem uma pasta com esses documentos, ele não tem o release, ele não tem a foto, ele não tem o portfólio. Ah, eu fiz a apresentação lá. Então, a geração de dinheiro, né, você gerar a tua grana passa por minimamente um planejamento, minimamente uma organização, e uma organização não só de papéis, mas uma organização de ideias no papel. Uhum. Não, e é muito interessante porque a gente, quando a gente pensa que a gente vai, eu não sei se a gente já pode adentrar nessa questão, olhando para o artista, qual é a minha renda? Aonde que vai vir a grana que vai me pagar enquanto artista? Vai ser digital? Vai ser oferecendo para o SESC? Vai ser oferecendo para a Secretaria de Cultura? Cada um dessas possibilidades, existe uma parte burocrática que é importante de entender, principalmente vindo do órgão público ou burocrático, né, como Instituto, o eu brinco que se a gente oferecer para o SESC e para o Itaú Cultural, a gente consegue oferecer para quase todos, né? Porque eles são burocráticos. Então, assim, de modo geral, quais são os documentos que normalmente eles que são mais burocráticos acabam pedindo? Então, monta essa pasta, monta essa estrutura. Quando a gente tem os links da EDSAMPA, a gente tem a possibilidade, e principalmente na questão de MEI, hoje, se você tem MEI, não estou falando para você abrir. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Porque abrir a MEI só por abrir, talvez não seja interessante, porque você vai ter mais uma demanda. Que foi isso que aconteceu com a grande maioria dos artistas. Abriu a MEI, porque alguns editais, não daqui de São Paulo, mas das cidades vizinhas, estavam meio que obrigando os artistas a abrir MEI para poder concorrer nos editais de cultura. E assim, deu um bola lá, porque abriu a MEI e aí, o que eu faço? Você tem que gerir minimamente, prestar conta, você tem que fazer imposto de renda, então como é que você se organiza nisso tudo? Então, assim, abrir a mente abre muitas portas, porque você consegue efetivamente ofertar o seu produto cultural, a sua programação cultural para outras instituições que são mais burocratas, que exigem nota fiscal, que exigem uma questão de pessoa jurídica. Hoje a gente tem, dentro de alguns segmentos de cultura, as cooperativas que estão trabalhando ali, desenvolvem bacana os segmentos, né? Então, talvez é uma outra opção. Mas, se de repente você quer priorizar a questão da abrir a MEI, você tem uma demanda de coisas burocráticas que você precisa fazer, né? Então, assim, como é que eu olho? Eu tenho a MEI, eu olho para essa informação, de repente, do empreendedorismo, e como é que eu consigo olhar para o lado assim, o que eles estão falando falando de Canvas? Que ferramenta é essa que é o Canvas? Como é que eu consigo, de repente, colocar o Canvas, aplicar o Canvas, a ferramenta Canvas, no meu fazer artístico, né? Então, são 9 blocos, para quem não conhece, com algumas provocações de você falar quem é seu público, o que você entrega de proposta de valor, quais são as principais atividades, quais são suas receitas, quais os meios de comunicação que eu vou entregar para falar com o meu público, quais os principais parceiros, que equipamentos eu vou precisar. Então, olhar para essa ferramenta, como é que eu consigo aplicar isso no meu mercado cultural, no meu fazer artístico, né? Então, se apropriar dessas ferramentas que normalmente está no mercado, no empreendedorismo, de modo geral, e adaptar para a nossa realidade, e principalmente para a nossa realidade de território. Essa semana passada para cá, a gente está desenvolvendo, a gente conversa muito sobre a cadeia produtiva do artista. Normalmente a gente não vê essa fala, né? Então, assim, qual é a sua cadeia produtiva? Se você é músico, qual é a sua cadeia produtiva enquanto você, artesão, com as meninas? Qual é a sua cadeia produtiva enquanto grafiteiro? Né? Então, olha para a sua cadeia produtiva e olha quem são seus parceiros, seus fornecedores, quem são as escolas que fazem a divulgação de cursos que falam do seu mercado, e como é que, de repente, eles estão se organizando, né? Porque cada menina que me pergunta como que eu faço para ser produtora cultural, de um modo geral, você entrega alguma coisa culturalmente falando.
Só que cada linguagem tem uma necessidade específica de alguma coisa específica. A dança tem uma, e tem que entender um pouquinho. Opa, tô caindo. Conforme você vai se aprofundando, você vai entendendo mais as necessidades do que é o espaço. Se eu estou falando de espetáculo de rua, é uma necessidade. Se eu estou falando de espetáculo de dança de teatro, é outra necessidade. Né? Se eu vou fazer uma parceria, eu vou fazer dentro das oficinas culturais, tem uma estrutura de microfone. Então, cada um desses segmentos tem uma característica específica da linguagem. Então, você tem uma visão macro do que você entrega enquanto produção, e cada vez que você funila para a linguagem, você tem mais informação específica, né? E aí, voltando a falar da cadeia produtiva, a gente está muito conversando de um programa, a gente está desenvolvendo com um programa que a gente está participando, do programa Ali, de inovação, e a gente está tentando desenvolver, tentando não, como diz a minha mestre de Marlene, a gente não tenta, não acha, a gente tem certeza. A gente está desenvolvendo um programa de repente, dar match entre o pequeno empreendedor local e o artista. E aí, a Pri é uma das pessoas que está com a gente no cachê, tem a Yani, o William, o Luan, que faz algumas coisas pontuais com a gente, são os artistas e potentes parceiros. E aí a gente percebeu nessa semana, uma coisa muito doida, que os artistas, de tanto da Moca, são territórios totalmente diferentes, tanto da Moca quanto da Altura Vim, os vizinhos, os pequenos empreendedores não conhecem esses artistas. A gente acaba divulgando muito para a nossa rede. E aí a gente retoma a história do cachê de banquete, a gente convidou o pessoal do Cultura Leste, o Cacau, o Pedro para vir falar, porque a gente fica muito, já falei da outra vez, vou falar de novo, fica muito no Facebook e no Instagram. Então, assim, caramba, o artista, o pequeno empreendedor do meu território, de repente, não conhece os artistas locais. Então, olha a oportunidade maravilhosa de a gente fortalecer os pequenos empreendedores locais e ainda promover a cultura e levar a possibilidade de ele conhecer outra linguagem. A Anitta estava conversando com um barbeiro, e ele não sabia que tinha outras linguagens de música, ou acho que era música, sem ser o rock na região. Na cabeça dele, ele só conhecia a galera do rock, e também de uma fatia. E ela, não, tem uma galera XYZ. Então, assim, sério, eu nunca vi aqui. Então, assim, como é que de repente está se comunicando com os nossos vizinhos próximos, né, os pequenos empreendedores? Eu acho que é a gente olhar literalmente para os vizinhos e olhar as possibilidades que a gente pode fazer match, né? Então, como que a gente aproveita a oportunidade da pandemia? A gente estava conversando sobre essa questão de se inventar. Acho não, como diz a Marlene, não gosto de achar, tenho certeza. Estamos tendo uma oportunidade da gente entregar a nossa forma de fazer cultura nos produtos culturais, só que de uma outra forma. Normalmente a gente estava, talvez se não tivesse acontecido tudo isso, infelizmente aconteceu, a gente estaria muito fazendo as mesmas coisas de sempre. E agora a gente está sendo obrigado a conhecer ferramentas, tecnologias, de coisas que nos obriga a nos apresentar de outra forma. Isso, de uma certa forma, está ampliando nossa rede de alcance, né? Uma das meninas do Espaço de Banquet, o pessoal do Fragmento Urbano, fez uma semana de live, e eles estavam comentando que um monte de gente de outros estados conseguiram ver, família que gostaria de estar junto e mora em outros estados, conseguiu ver, conseguiu interagir, trocou informação. Então, olha que, de repente, oportunidade a gente olhar, infelizmente, tudo isso que está acontecendo. Vamos reforçar a questão da segurança, de ficar em casa, de se proteger, mas, assim, vamos olhar para as possibilidades e potencializar o que a gente faz de melhor, só que entregando de uma forma diferente, né? Nossa, quanta coisa, né? A gente está já caminhando aqui para a questão final. Então, antes de eu adentrar em outros assuntos e falar o que a galera aqui interagiu com a gente,
eu gostaria de falar, ressaltando e voltando ao assunto, está sendo disponibilizado agora aqui para vocês uma avaliação da nossa live. Então, toda a live que acontece aqui na página da DeSampa, a gente disponibiliza um link para que vocês que estão aqui, que estão assistindo, façam, de repente, preencham essa avaliação, que é uma forma de a gente se pautar enquanto a gente pode melhorar nas nossas entregas, no assunto, os convidados, os temas. Você ajuda a gente a fazer essa programação. Então, é muito importante você preencher, no caso, a questão aí da avaliação, vai ser disponibilizado aqui, então é https://invertida bit.ly /teia online. Então está sendo disponibilizado aí daqui a pouco aí para vocês, ó, acabou de chegar o time aqui da Empreende aí, está colocando aqui, você nos ajuda e muito quando você preenche para a gente a avaliação, porque é através da avaliação que a gente tem um termômetro de como a gente está fazendo o nosso trampo aqui, como que a gente está disponibilizando para vocês aí a questão dos temas, dos convidados e tudo mais. Geralmente os nossos convidados são gente que faz os fazeres aqui também com a gente, que já conhecem, ou vamos buscar outros também. Nós estamos super abertos para tudo que for necessário para a gente auxiliar da melhor forma possível o teu fazer, a tua prática, o teu empreender da melhor forma possível. Pegando alguns comentários aqui, a gente fez, então a Ednusa colocou aqui alguns comentários. A gente disponibilizou link para editais, tá, gente? Então, a gente colocou da Prefeitura, da Secretaria de Cultura, que lá, quando você já entra, ela tem vários editais colocando. Aí a Daniela Rebolo chegou, falou, boa tarde, Ana e Verinha, Daniela, Ludmila, cheguei na live agora, beijos para você também. A gente disponibilizou outra página também da Secretaria de Cultura, que está aí para vocês, de repente, darem uma olhada. A gente disponibilizou 2 links, que a gente já tinha falado, mas agora já estão aí, que é o Prosas e o da Gaveta. São 2 tipos de links que você pode entrar lá e sempre disponibilizam vários tipos de editais. O pessoal do Prosas, inclusive, eles têm uma coisa de também auxiliar. O da Gaveta eu conheço pouco, mas o Prosas, ele tem uma coisa também, se você precisar de uma mão deles, claro que tem um valor para isso, mas eles te auxiliam no teu projeto. Caso contrário, você só vai lá, bebe na fonte das informações que você quer saber de editais, mas já aí tem 2 links para vocês. E também é explorar, gente, pegar esse universo chamado internet, esse mundão chamado internet, mais a rede de pessoas humanas que estão aqui fora. Eu já vou passar, só para eu colocar aqui, Verinha. E aí é falar com as pessoas. A Ednusa colocou um comentário. Isso é verdade, precisamos conhecer e valorizar as coisas que acontecem em nosso entorno. Tem muita gente, tem muita coisa legal. Vou dizer mais. Falo pela minha experiência, moro 6 anos na cidade de Tiradentes, e para eu entender a cidade de Tiradentes, eu fui estudar um pouco sobre a cidade de Tiradentes, que era um quilombo, que depois foi uma fazenda, e que hoje é o meu maior complexo habitacional da América Latina, com mais de 210 mil habitantes em 2010, a terceira maior concentração de população negra. Ah, mas o que isso tem a ver com o edital? Tem a ver que quando você também conhece o lugar onde você está, quando você vai propor uma ideia, você fala como faz ela com mais consistência. Ou seja, de repente, eu não sei se eu vou colocar música erudita num lugar que a concentração é população negra e nordestina. De repente, eu tenho que trabalhar com uma cultura popular. A gente tem aqui algumas ocupações culturais, como o pessoal do Pombas Urbanas, Filhas da Dita, e a gente tem 3 companhias de teatro dentro de Cidade de Tiradentes, tem uma companhia de palhaçaria dentro de Cidade de Tiradentes, Casa de Cultura, Centro Cultural. Então, a gente tem várias questões acontecendo. Então, conheça o seu entorno, valorize. E outra coisa, Verinha disse aqui, e concorda em número, gênero e grau, a gente tem que parar com essa coisa de segregar. Ah, e o farmacêutico não fala com o cara que é da companhia de teatro. O cara que é do mercadinho não fala com o pessoal que é da companhia de dança. Senão, como é que a gente vai sustentar e fomentar essa questão do fazer artístico-cultural de forma sustentável e ter uma geração de renda? Então, é pensar em tudo isso e aí valorizar. Quanto mais você valoriza o lugar onde você está, mais rico fica teu projeto, tá? E aí eu já vou deixar uma outra informação aqui que nós conversamos, eu e a Verinha. A Maria José dos Santos acabou de chegar, tá dando uma boa tarde. Ô, Maria José, seja muito bem-vinda. A Vilma falou que... Juliana, vi que você está aqui, já vou falar, tá, aí entre as duas aí. Desculpa aqui, já foi um pouquinho a mais. Verinha, a gente conversou nos bastidores, já finalizando aqui, deu 1h18 mais ou menos de live, 1h20, que a gente quer fazer uns desdobramentos.
Eu acho que são duas coisas que eu falei para você que para mim fica muito nítido aqui, é a gente falar um pouco sobre a questão do elaborar projeto. Às vezes a pessoa não sabe o que é, qual é o objetivo de um projeto, colocar isso, o que é justificar esse objetivo, o que é discriminação ou histórico, né? Fazer um cronograma, fazer a planificação. O financeiro é comigo, eu não sei fazer mesmo, mas eu vou aprender, é a minha meta até 2022. Então, já fica aqui o convite para vocês, que a gente vai voltar, a Verinha vai voltar, a gente não sabe se de repente vai ser nessa plataforma como live, mas a gente está querendo voltar com uma proposta de algumas oficinas ou aula sobre, por exemplo, como elaborar um projeto ou captação de recursos. E a minha fala aqui, para eu passar para a Verinha, para você finalizar, lembrando que eu sou, no caso aqui, do TEIA Cidade Tiradentes, sou gerente de comunidade, que tem a operação e a gestão pela Empreende Aí, uma escola de negócios da periferia para a periferia, e que também tem a gestão e a operação do TEIA Santo Amaro, que inclusive tem o comando lá da Alânia, a gerente de comunidade, uma mulher show, e lá tem a questão de gênero, é um TEIA voltado para a mulher, para fortalecer e fazer a geração de renda das mulheres. Então, o TEIA é uma ideia feita pela ADESAMPA, Agência São Paulo de Desenvolvimento, juntamente com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. Então, como eu falei para vocês, de segunda a sábado tem programação de empreendedorismo aqui. Tudo que vocês pensarem e acharem que é interessante, entrem em contato pelos nossos canais. Foi disponibilizado o nosso telefone dos dois TEIAs, os e-mails. Fiquem à vontade, tragam para a gente vai buscar, a gente vai atrás. Quem quiser vir para colaborar, que acha que tem uma expertise, é desenrolado e pode trazer alguma informação aqui, vem junto com a gente também, tá? E lembrando que a gente tem uma programação aí toda voltada a semana toda. Então, Verinha, por gentileza, faça suas considerações finais. Agradeço por demais a sua participação aqui. Mulher show, unipresente, onipotente, com uma inteligência enorme. Muito obrigado. E já fazendo esse convite para a gente ter os desdobramentos pós essa atividade. E aproveitando, o Manu deu os parabéns. E a Vilma falou que ótimo, essa proposta é excelente. Pessoas que têm muitas dificuldades de escrever e apresentar projetos. É isso mesmo, Vilma. A palavra é com você, Verinha. Não, eu acho que são coisas que tem que pontuar, né? Primeiro que a gente está vivendo um momento de adaptação, a gente falou no live, a gente vai reforçar, tem muita informação acontecendo, maravilhoso, e aí não tenham medo de falar, não dou conta, não consigo fazer, não sei fazer, né? Acho que esse é o momento, mais do que nunca, de levantar a mão e buscar informação mesmo. A gente também está aprendendo, a ADESAMPA também está aprendendo, a prefeitura também está aprendendo, todo mundo está aprendendo, né? A gente está se reorganizando, né? Então, mais do que eu acredito muito, né? E foi isso que a gente fez no cachê. A gente, mais do que necessariamente a gente sair fazendo, a gente está estruturado, equilibrado, porque não adianta fazer, senão vai dar um tiro no pé, né? O que é importante nesse primeiro momento é a gente se organizar. Então, assim, eu não vou mostrar, mas qualquer coisa eu tiro uma foto e mando para vocês aqui no comentário. Eu sou muito visual. Então, eu fiz um post-it de organização geral. O que é o cachê de gestão, o que é o público, o que a gente quer oferecer, que tipo de informação a gente pode levar para os artistas e como que a gente leva isso e de que dia da semana a gente vai fazer isso. Porque, assim, é muita coisa. Então, como que a gente senta depois de uma live, e assistiu pessoalmente, escuta de novo, faz anotação, faz só um checklist, literalmente, e a gente fala carinhosamente, eu ponho o BBC, põe o bumbum na cadeira e senta e faz, porque é isso, a gente só vai conseguir fazer e entregar se a gente sentar para fazer. Então, assim, como é que, de repente, em um dia da semana, durante 2 horas, você senta e você faz um tema, corta, que é essa, de repente, a proposta que a gente quer levar para o TEIA, né, de como que a gente faz, a gente está chamando de pílula de prática de conhecimento, né, a gente tem um monte de assunto, como é que a gente escolhe um e faz um recorte e pega na mão e a gente faz junto, porque também, a gente está aprendendo também, né, então, o que um tem de informação, a gente vai trocando com o outro, né, então, assim,
De modo geral, as informações que tem do empreendedorismo, eles não... Vou voltar. Quando a gente começou a falar sobre o cachê gestão, a gente fez uma pesquisa junto com os artistas e as duas principais dores, três, né? As três principais dores deles são viver financeiramente da sua arte, como é que eu me organizo no eu cachê, eu na gestão, se eu sou eu equipe sozinha, e principalmente a questão da valorização, né? Por isso que a gente pegou muito forte no primeiro momento do orgulho de ser artista, orgulho de ser criativo, e aí então essas três coisas são a base, de uma certa forma, que a gente vai expandir, né? Então, assim, o empreendedorismo lá, se você for ver nos canais de empreendedorismo, na troca, com certeza o Empreenda Aí tem algumas coisas muito ricas para a gente trocar também, eles dividem o que a gente precisa fazer em segmentos de assunto. Comunicação, financeiro, vendas, redes, estrutura. Então, assim, dentro do cachê, estou falando como que a gente está se organizando enquanto cachê. Quais são esses macros assuntos? E dentro desses macros assuntos, o que a gente precisa fazer minimamente para a gente dar o próximo passo? Então, isso vai, de uma certa forma, nos organizar a informação na cabeça e no visual de colocar o passo para frente. A gente falou muito do planejamento estratégico enquanto equipe e quais seriam as nossas ações futuras. Então, assim, dá uma sentada, olha na parede, olha para o computador e faz esse desenho macro, que a gente brinca de falar, olha para o macro, desenha o macro e começa a agir no micro ao atingir o macro. Então, assim, como é que minimamente a gente pensa no grande, daqui 1 ano, daqui 5 anos, e o que a gente tem que fazer, começar a fazer agora para a gente alcançar esse objetivo lá para frente, né? Se planejar, se organizar melhor. Então, gratidão por estar aqui, para a gente compartilhar. A gente vai trocando algumas informações. A gente, para além da escrita do projeto, a gente vai desenvolver como proposta outras pílulas de práticas no fazer empreendedorismo artístico com vocês. E aí troca essa informação com a gente para a gente também ter esse norte de que assunto que é mais pertinente nesse momento para a gente começar. Então, obrigada. Eu que agradeço, estouramos aqui, fizemos quase 1h30 de live. Não sei como é que tá lá o meu chefe, se ele vai brigar comigo ou não. Pessoal da Dessampa, obrigado. Só para colocar aqui, a Pri Alves colocou parabéns para a gente, pela troca. Eu que agradeço, Pri, para mim é sempre muito bom a troca. A Luciana falou parabéns, menina, muito bacana. A Ednusa te manda um recado, Verinha Curado, do Cachê Gestão, me chama depois. Então já tem contatinhos aí, você sabe que Ednusa é um furacão, né? Então já vai logo e fala com essa mulher. A Luciana pegou e falou assim, compartilhei com o pessoal da Coab 2 e super curtiram, viu? Pessoal da Coab 2. A Vilma falou, nossa, que bacana, Verinha, é isso mesmo, tem que fazer planejamento. A Pri, de novo, pegou e colocou aqui, parabéns, Verinha, do Caixa Gestão, troca maravilhosa. E a Juliana, essa maravilhosa que trocou aqui com a gente, que já falou do edital de fomento. Obrigada, Ju, por você ter trazido essas informações. Dá uma olhada aí, a gente compartilhou um monte de links que pode te ajudar. E a Vilma Lopes, gratidão. Gratidão, Verinha. Eu sei que, de repente, teria muito mais para falar, por isso que a gente já deixou essa deixa aqui, que pelo menos mais 2 encontros nós teremos. Não sei se vai ser como live, se vai ser como chat, mas vai ser mais prático, para, de repente, colocar a mão na massa, de minimamente colocar um projeto, para fazer um projeto, captação de recurso, interação com o entorno, né? Então, trazer alguma produção cultural. Verinha tem muita coisa aí. Então, gratidão a todos que nos acompanharam até agora. Lembrando que o TEIA agora ele é TEIA online pela página do Facebook. Todas as lives acontecem de segunda a sábado, são gravadas assim que elas terminam, e eu faço parte do time Empreende Aí, que é uma escola de negócios da periferia para a periferia, que faz a gestão e operação do TEIA Cidade Tiradentes, que eu estou aqui, que hoje está fechado, mas que a gente está aqui fazendo o TEIA online, e o TEIA Santo Amaro com a queridíssima Alânia. Obrigado a todos que estiveram com a gente agora. Um beijo e a gente se encontra por aí. Gratidão, Verinha. Gratidão.